Olá, antes de começar a história, me ajude clicando no botão inscrever-se para continuar trazendo histórias lindas e emocionantes como essa. Ela permitiu que um pai solteiro e sua filha ficassem uma noite, sem saber que ele era o novo CEO da sua empresa. A neve flutuava suavemente pela tarde cinzenta, enquanto Julie Harper vagueava pelas ruas da cidade, as botas crepitando na fina camada branca. Seus cabelos loiros úmidos de neve grudavam em suas bochechas. Ela parecia não notar. Seus olhos estavam sem brilho, desfocados. Sua bolsa pendia de um ombro, os braços soltos ao longo do corpo. As pessoas apressavam-se passando por ela, rindo, conversando, movendo-se com um propósito. Julie movia-se em direção a nada. Ela parou ao lado de um banco coberto de neve, frente a um café fechado, e sentou-se lentamente. Seu hálito formava nuvens no ar. Ela fitava as mãos enluvadas no colo, imersa no peso do dia. Naquela manhã ela ainda tinha emprego. Chegara com 23 minutos de atraso. Não por ter dormido demais. Estava acordada desde o amanhecer, dando insulina à mãe, aquecendo sopa, esperando pela enfermeira que nunca veio. Saiu correndo de casa com o coração pesado e as mãos tremendo. O Sr. Thomason estava à sua espera. Julie, precisamos de confiabilidade. Esta é a terceira vez que precisei cuidar da minha mãe. Ela desmaiou. Sinto muito, disse ele, embora claramente não estivesse. Mas isto é um negócio. E pronto. Agora ela estava à deriva, no frio. Estou tentando, sussurrou para ninguém. Estou tentando muito. Então algo se moveu no canto de sua visão. No lado oposto do banco, encolhidos sob a marquise do café, estavam um homem e uma menina. Ele envolvera o casaco sobre ambos, protegendo a criança, mas era fino, inútil contra aquele frio. A menina, talvez de 4 anos, curvada contra o lado dele, com as faces rosadas e imóvel. Seus cachos escuros grudavam no rosto. Ela olhou para cima, e por um instante seus olhos se encontraram. O peito de Julie apertou. Eles não tinham sacolas, nem carrinho de bebê, nenhum sinal de estarem esperando uma carona. Estavam apenas sobrevivendo. Julie desviou o olhar, o coração batendo forte. Você não os conhece. E se forem perigosos? Você acabou de perder o emprego. Você não tem nada para oferecer. Mas então, como um sussurro, a voz de sua mãe ecoou em sua mente. Se você ainda consegue ajudar alguém quando não lhe resta nada, é quando mais significa algo. Ela levantou-se antes de pensar demais, ofegante. A neve crepitava sob suas botas enquanto se aproximava. O homem olhou para cima. Seus olhos estavam cansados, mas gentis, desconfiados, mas não ameaçadores. Olá, disse Julie, voz baixa. Eu tenho um apartamento pequeno por perto. É quente. Fiz sopa mais cedo se precisarem de um lugar para Jinwan. O homem piscou, depois olhou para a filha. Ficou calado por um momento, então disse suavemente, tem certeza? Julie assentiu. Sim. Ele soltou um longo suspiro. Obrigado. De verdade. Somos gratos. Julie agachou-se para encontrar o olhar da criança. Oi aí, eu sou a Julie. Qual é o seu nome? A menina pressionou-se mais contra o casaco do pai, então sussurrou. Diane. Julie sorriu. Oi, Diane, vamos te aquecer, bem? O homem levantou-se, arrumando suavemente o casaco de Diane. Eu sou Matt, disse ele. Não vamos demorar. Só uma noite. Julie assentiu novamente, guiando-os pela neve em direção ao seu apartamento. O peito ainda doía, mas em algum lugar sob o peso, algo quente tremulou. Esperança. O apartamento de Julie era pequeno, mas quente, impregnado do reconfortante aroma de alho e tomilho da sopa que fizera naquela manhã, quando ainda tinha esperança no dia. As paredes eram forradas de livros e fotos dela e da mãe, um testemunho silencioso da vida que construíram juntas. Matt ajudou Diane a tirar o casaco e os sapatos úmidos. Suas meias eram desencontradas e gastas. Julie percebeu e ofereceu um par seco de sua gaveta. Obrigado, disse Matt suavemente enquanto se levantava. Julie assentiu e fez sinal para o sofá. Podem descansar aqui. Vou aquecer a sopa. Enquanto se movia pela cozinha, Matt observava o ambiente, limpo, modesto, claramente cuidado. Notando uma porta de armário solta, agachou-se e ajustou suavemente a dobradiça até que parasse de ranger. Julie olhou. Não precisava fazer isso. Matt deu um sorriso discreto. Velho hábito. Consertar coisas mantém minhas mãos ocupadas.
Ela ergueu uma sobrancelha, mas deixou para lá. Diane, agora vestindo um suéter oversized de Julie, chegou de pontinhas à cozinha. Felipe, eu espera, disse ela, voz cuidadosa. Cheira como num restaurante, disse a menina timidamente. Julie sorriu. É só legumes e cevada, mas obrigada. Diane deu uma risadinha e voltou para o sofá. Julie colocou 3 tigelas em sua pequena mesa e serviu a sopa, acrescentando uma fatia de pão a cada uma. Sentaram-se. Diane comeu em silêncio, observando os adultos com olhos grandes e curiosos. Matt tomou uma colherada, assentindo. Isto é bom. Cozinhar é mais barato que terapia, disse Julie com um sorriso pequeno. Matt riu baixo. Após uma pausa, Julie perguntou. Então, o que você faz para viver? Matt mexeu a sopa, evitando o olhar dela. Peguei uma licença, arrumando as coisas. Ela não insistiu. Entendia aquilo. Eu ia para a Colômbia, ofereceu ela. Bolsa integral para jornalismo. Aí mamãe adoeceu. Fiquei, trabalhei na recepção. Matt olhou para ela com algo quase como admiração. Isso não é nada. Você escolheu alguém em vez de si mesma. Julie pestanejou. Fazia tempo que a bondade não vinha sem piedade. E você? Perguntou ela. Perdi alguém. Depois disso não sabia quem eu era. Julie assentiu. Sim, entendo isso. Depois do jantar, Diane pediu para desenhar. Julie entregou-lhe uma caixa de materiais de artesanato de um armário. A menina instalou-se no tapete, humilhando suavemente. Matt levantou-se para recolher os pratos. Julie tentou impedi-lo, mas ele insistiu. Enquanto lavava, ele consertou silenciosamente a torneira solta e ajustou uma gaveta que emperrava. Você sempre conserta coisas? Perguntou Julie. Matt deu um sorriso seco. Só quando não conserto as grandes. Julie riu pela primeira vez naquele dia. A surpreendeu, mas sentiu-se bem, como o sol rompendo as nuvens. Mais tarde voltou à sala e encontrou Diane acariciando algo pequeno nas mãos. Fiz isto, disse ela, estendendo. Uma pulseira feita de arame verde fino e 2 contas de plástico, torta, mas cuidadosamente moldada. Julie ajoelhou-se. Para mim? Diane assentiu. Você foi a primeira pessoa que sorriu para mim hoje. O peito de Julie apertou. Puxou a menina para um abraço, segurando-a perto enquanto lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vista, necessária. Não porque podia consertar algo, mas porque simplesmente fora gentil. Matt observava do sofá. Quando seus olhos se encontraram, ele deu-lhe um sorriso pequeno, mas sincero. Naquela noite, depois que Diane adormeceu sob um cobror emprestado, Julie sentou-se em silêncio, virando a pulseira nas mãos antes de enfiá-la no pulso. Era torta, desengonçada e perfeita. A joia mais feia que já vira e o presente mais lindo que já recebera. O apartamento estava incomumente quieto na manhã seguinte. Nenhum zumbido suave, nenhum passinho miúdo sobre o assoalho gasto. Julie mexeu-se na cama, o sol já derramando luz pálida pelas cortinas finas. Esticou-se lentamente, piscando o sono dos olhos, esperando ouvir o ruído suave de uma criança acordando ou a voz baixa de Matt agradecendo novamente. Mas só havia silêncio. Sentou-se abruptamente e olhou para a sala. Os cobertores no sofá estavam dobrados com cuidado. O suéter que Diane usara agora pendurava nas costas da cadeira, lavado fresco com aroma leve de lavanda. O peito apertou-se. Julie levantou-se e entrou cuidadosamente na cozinha. A panela da sopa fora lavada e seca, a pia impecável. O quarto tinha a ordem estranha de um espaço recém-limpo antes da partida. E então ela viu, sobre a pequena mesa redonda perto da janela, havia um lenço branco dobrado com precisão, cantos nítidos alinhados como algo de outra época. Sobre ele, um papel dobrado ao meio. Os dedos de Julie tremiam ligeiramente ao pegá-lo. A caligrafia era forte, elegante e inconfundivelmente masculina. Obrigado. E era só. Nenhum nome completo, nenhuma explicação. Nenhum número de telefone. Apenas um obrigado silencioso de um homem que nada levara além de um abrigo para uma noite e deixara para trás algo muito mais pesado. Seu silêncio. Ela pressionou o papel contra o peito por um momento. Depois desdobrou o lenço. Dentro, um desenho. Lápis de cor, traços ousados, infantis. Uma mulher de cabelos longos amarelos sorrindo, segurando algo verde e redondo na mão. A pulseira. Julie reconheceu-se instantaneamente. Diane a desenhara sob um céu cheio de estrelas, linhas tortas, mas alegres.
e de cada lado dela, um homem mais alto e uma menina pequena, os três de mãos dadas. Julie afundou-se lentamente na cadeira, incapaz de conter as lágrimas. Fora só uma noite, algumas tigelas de sopa, um sofá para dormir. Mas importara. Importara o suficiente para Diane deixar-lhe aquilo. Enxugou os olhos, depois olhou para a geladeira. Após um segundo de hesitação, levantou-se e pegou a pulseira de arame da mesa de café, onde a deixara antes de dormir. O arame verde capturava a luz da manhã como vitral. Sem pensar demais, prendeu a pulseira ao lado do desenho na porta da geladeira, segurando ambos com um único ímã. Recuou e olhou. O círculo de arame estranho, desengonçado, e a imagem alegre de si mesma como alguém quente, alguém necessária. Parecia esperança. Parecia algo que ela esquecera que podia ser. Julie não sabia para onde Matt e Diane tinham ido. Não sabia por que partiram tão cedo, nem onde dormiriam naquela noite. Mas sabia isto. Eles a viram não como a mulher que foi demitida, não como a filha sempre correndo para cuidar de outro. Eles a viram como alguém que importava, alguém que ajudava. E agora sua pequena cozinha, com seus azulejos lascados e cadeiras de segunda mão, parecia o local de algo sagrado. Sentou-se novamente à mesa e envolveu as mãos em volta de uma caneca de café que nem percebera ter derramado. O assento à sua frente estava vazio, mas no silêncio daquela manhã não parecia perda. Parecia o começo de algo que ainda não podia nomear, mas sabia que era real. Os dias que se seguiram borraram-se numa rotina sombria de rejeição e exaustão. Julie bateu as portas com um currículo recém-impresso, parando em cafés, lojas de varejo e escritórios, em qualquer lugar com um placar de contratando-se. Mas ninguém estava contratando alguém como ela. Uma universitária desistente, ex-recepcionista com disponibilidade irregular, uma mulher que parecia um pouco cansada demais, um pouco frágil demais. Num escritório no centro, uma mulher de saltos examinou seu pedido por menos de 5 segundos, antes de olhar para cima. Francamente, disse ela sem um traço de empatia, você parece macia demais para este ambiente. Precisamos de alguém mais dura, macia demais. As palavras grudaram-se nela como uma mancha que não podia esfregar. Julie saiu do prédio em silêncio, o peito apertado, vergonha queimando atrás dos olhos. Tentou concentrar-se na calçada, não na dor de cabeça latejante nas têmporas ou na onda de ansiedade subindo no peito como fumaça. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr atrás do céu cinzento, o telefone de Julie tocou. Olhou para a tela e viu o número do hospital. O estômago caiu. Quando chegou sem fôlego e com o rosto vermelho de correr os 12 quarteirões que não podia pagar de táxi, a enfermeira a recebeu com uma prancheta e um olhar de preocupação ensaiada. Sua mãe sofreu um leve ataque cardíaco, explicou a enfermeira. Ela está estável agora, mas precisará de ajustes na medicação e observação prolongada. Julie assentiu, mal ouvindo o resto. As palavras ataque cardíaco ecoavam como uma batida de tambor em sua mente. E atrás desse eco, uma pergunta para a qual não tinha resposta. Como vou pagar por isso? A volta para casa foi silenciosa. Caminhou todo o caminho, os braços envolvendo o corpo contra o vento cortante, ignorando a dor surda nas panturrilhas e o ferro agudo das lágrimas que se recusava a derramar na calçada. Quando finalmente chegou ao apartamento e fechou a porta atrás de si, o silêncio dentro parecia mais alto que a cidade lá fora. Envolveu-a como uma névoa. Deixou a bolsa cair no chão e moveu-se em direção à cozinha, anestesiada. Seus olhos pousaram na geladeira, onde o desenho infantil ainda pendia torto sob o ímã. Ao lado, a pulseira, aquela coisa absurda. Julie fitou-a, o laço de arame, disforme, verde brilhante. As contas de plástico espaçadas desigualmente, o tipo de coisa que a maioria dos adultos jogaria fora depois de sorrir educadamente. Levantou a mão, os dedos curvando-se em torno do ímã. A mão tremia. Queria arrancá-la, jogá-la no lixo, apagar a memória daquele breve momento de esperança. Porque doía mais do que tudo pensar que talvez, só talvez, alguém tivesse visto o valor nela. E, no entanto, ali estava ela, mais quebrada do que nunca. A mão pairou ali, o ímã afrouxando-se ligeiramente. Então seus olhos desviaram-se para o desenho de giz de cera, uma mulher de cabelos amarelos, sorrindo sob um céu estrelado,
de mãos dadas com uma menina. As palavras de Diane voltaram como um sussurro. Você foi a primeira pessoa que sorriu para mim hoje. A mão de Julie caiu. Deixou o ímã voltar ao lugar e afundou-se no chão, as costas pressionadas contra os armários baixos, os joelhos puxados contra o peito, os braços envolvendo-os firmemente. E então finalmente chorou. Não lágrimas educadas, não frustração silenciosa. Era soluço. Um luto cru e ofegante e sem filtro por tudo que perdera, medo do que ainda poderia perder. E em algum lugar dentro disso, enterrado como uma pedra no fundo de um rio, vergonha por ousar esperar, mesmo por um momento, que ela importava. Não quero desistir, sussurrou entre soluços ofegantes, mas estou tão cansada, tão cansada. A luz na cozinha piscava suavemente acima dela, projetando sombras suaves na parede. A pulseira permanecia imóvel, presa ao lado do desenho intocada. Sobrevivera ao pior dela, e de alguma forma ela também. A ligação veio numa terça-feira, logo após Julie voltar da consulta mais recente da mãe. Ela estava descascando cenouras na cozinha, tentando fazer a sopa durar o resto da semana, quando o celular vibrou. Número desconhecido. Quase deixou ir para o correio de voz, mas algo a impeliu a atender. Olá, Julie Harper. A voz do outro lado era profissional, cortante. Sou Sarah do Departamento de Recursos Humanos da Westbrook Corporation. Nosso CEO gostaria de agendar uma reunião com você na sua maior brevidade. Julie pestanejou. O quê? Sinto muito. Eu não trabalho mais lá. Sim, temos ciência, respondeu a mulher suavemente. Ainda assim, o pedido permanece. Ele pediu especificamente por você pelo nome. O coração de Julie martelou. Eu fiz algo errado? Perguntou voz pequena. Não, disse a mulher. Apenas venha. Por favor. Amanhã, 10 horas. Quando Julie desligou, ficou imóvel por um momento em sua cozinha. Olhou para o reflexo na porta do micro-ondas. Cabelos não lavados, olheiras escuras. Avental manchado de caldo. Por que um CEO quer me ver? Sussurrou para ninguém. Na manhã seguinte, vestiu a roupa mais limpa que tinha. Calças pretas e uma blusa que passara na noite anterior. Os nervos zumbiam sob a pele durante todo o trajeto de metrô. Evitou o reflexo no espelho do elevador. Certa de que estava fora do lugar no edifício corporativo que outrora atravessava todos os dias. A recepcionista saudou-a com um sorriso polido e guiou-a ao piso executivo. Julie saiu do elevador e entrou num mundo que nunca antes conhecera. O carpete era felpudo, as paredes forradas de arte abstrata e troféus de vidro. Cheirava levemente a couro e café fresco. Alisou a blusa, o estômago embrulhando. O que estou fazendo aqui? Uma assistente alta abriu uma grande porta no final do corredor e fez sinal para que entrasse. Ele está esperando por você. Julie entrou e parou. Em pé, na extremidade distante do escritório moderno e elegante, atrás de uma ampla mesa de polido madeira, estava Matt. Vestia um terno azul marinho, perfeitamente talhado, postura composta, mãos frouxamente entrelaçadas à frente. Parecia todo o poderoso executivo, mas seus olhos eram os mesmos, suaves, gentis, inconfundivelmente familiares. A respiração de Julie falhou. Matt, disse ela mal acima de um sussurro. Antes que ele pudesse responder, uma voz pequena gritou com alegria. Julie! Julie virou a tempo de pegar Diane investindo contra suas pernas, envolvendo-a com os braços com pura e inibida delícia. A menina olhou para cima com olhos brilhantes. Papai disse que talvez a víssemos de novo. Julie ajoelhou-se e abraçou-a firmemente, piscando lágrimas atordoadas. Oi, querida. Não sabia que estaria aqui. Matt aproximou-se, sorrindo. Ela também não. Quis que fosse uma surpresa. Julie levantou-se lentamente, ainda segurando a mão de Diane. Eu não entendo. Matt assentiu em direção ao sofá perto da janela. Sente comigo. Por favor. Movimentaram-se para a área de estar e Julie sentou-se rígida na beira do assento. Diane trepou ao lado dela, apoiando a cabeça no braço de Julie, como se nunca tivesse partido. Matt sentou-se em frente. Lhe devo uma explicação, começou ele. E provavelmente muito mais. Julie só conseguia observar. Comprei a Westbrook há 2 semanas, disse ele. Estava em negociações há meses, mas o negócio final fechou recentemente. Sou o novo CEO. Julie pestanejou ainda atordoada. Você é o quê?
Matt deu um meio sorriso. Tirei uma licença do mundo corporativo depois que minha esposa faleceu. Naquela noite. Você nos encontrou. Diante e eu tínhamos acabado de ser recusados em nossa moradia temporária. Sem aquecimento, sem plano. Eu estava no meu pior. Julie engoliu seco, os olhos arregalados. Você não sabia quem eu era. Apenas ajudou. Sem perguntas, sem expectativas. Aquele tipo de bondade. Ele olhou para baixo por um momento. Lembrou-me quem eu queria ser. Julie sentiu o coração bater forte. Aquele homem, aquele estranho, não era apenas um pai que ajudara numa noite. Ele era agora o chefe da empresa que a demitira. Queria agradecer-lhe adequadamente, disse Matt, voz baixa. Mas, mais do que isso, esperava oferecer-lhe algo melhor. Julie fitou-o, tentando processar as peças, a reviravolta do destino que os reunira novamente. Ele inclinou-se ligeiramente. Consideraria voltar? Não para seu antigo cargo. Para algo mais significativo? Julie abriu a boca, mas nenhuma palavra veio. Tudo o que podia fazer era olhar para baixo para Diane, que traçava círculos pequenos em seu braço e sorria como se fosse o dia mais normal do mundo. E, de alguma forma, naquele momento surreal, impossível, tudo começou a fazer sentido. Julie sentou-se silenciosamente na beira do sofá de couro, as mãos apertadas no colo, o peso do momento ainda afundando. Em frente, Matt parecia menos um CEO agora, e mais o homem que conhecera naquela noite gelada, cansado, mas presente, cauteloso, ainda sincero. Soltou um suspiro lento e inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. O nome da minha esposa era Caroline, começou ele, voz firme, mas baixa. Ela era o centro do nosso mundo. Inteligente, hilária, ferozmente protetora da Diane. Tinha um jeito de entrar num quarto e fazer todos se sentirem pertencentes. Julie assentiu suavemente, sentindo a profundidade de sua dor, tanto no que não dizia quanto no que dizia. Ela morreu num acidente de carro há 8 meses. Foi súbito. Não havia nada que ninguém pudesse fazer. Um momento estávamos planejando a festa de 5 anos da Diane, e no próximo, ele interrompeu-se, o maxilar apertando. Tudo parou. Julie sentiu o peito apertar. Sinto muito, disse ela suavemente. Matt deu um pequeno aceno. Depois do funeral, tentei voltar ao trabalho. Liderar. Fingir que as coisas poderiam voltar ao normal, mas não conseguia. Entrava em salas de reunião e sentia-me um estranho em minha própria vida. Ele recostou-se, olhando para Diane, que agora folheava quietamente um livro de imagens na outra extremidade do escritório. Então, afastei-me, continuou ele. Levei Diane comigo. Ficamos em aluguéis. Visitamos lugares que Caroline sempre quis que víssemos. Não estava fugindo, exatamente. Apenas não sabia quem eu era sem ela. Julie ouvia, o coração doendo, entendendo cada vez mais por que ele parecera tão frágil naquela noite. Naquela noite, deveríamos ter entrado num apartamento temporário, disse ele. Algo deu errado com o sistema de reserva, e quando percebi que não tínhamos para onde ir, já neva. Tentei encontrar um motel por perto, mas tudo estava lotado ou muito longe. Acabamos sentados do lado de fora daquele café, esperando que eu conseguisse descobrir algo antes que Diane congelasse. Ele olhou Julie nos olhos, agora inabalável. E então você apareceu. Julie engoliu seco. Você não sabia quem eu era. Não pediu nada. Apenas abriu sua porta, nos alimentou. Fez minha filha rir, algo que eu não via ela fazer há semanas. Aquela noite mudou tudo. Ele inclinou-se ligeiramente. Você me lembrou que as pessoas ainda se importam, que a decência não se foi. Você me lembrou que tipo de líder quero ser e que tipo de empresa quero administrar. Julie abanou a cabeça lentamente. Eu só estava tentando ajudar. E você ajudou, disse ele. Mais do que imagina. Ele levantou-se, então caminhou até sua mesa e tirou uma pasta fina. Dentro, uma carta formal e uma proposta de emprego. Comprei a Westbrook, não só porque foi um bom investimento, disse ele, mas porque quero reconstruí-la num lugar que valorize as pessoas, não apenas o lucro. E quero alguém ao meu lado que entenda o que isso realmente significa. Julie olhou para a proposta, o estômago revirando. Era mais dinheiro do que jamais ganhara. Um cargo que jamais imaginara para si. Não sei se sou qualificada, disse ela baixinho. Não terminei a faculdade.
Era a recepcionista. Matt sorriu gentilmente. Julie, não preciso de outra pessoa com currículo polido. Preciso de alguém com coração. Alguém que apareça. Alguém que abra portas para estranhos na neve. Ela pestanejou, uma onda de emoção subindo, incerta como responder. Depois de tudo que perdera, tudo que questionara sobre si mesma, aquela oferta parecia surreal. Vi sua força quando pensou que ninguém estava olhando, disse Matt. Acredito nessa versão de você. E espero que você também acredite. Julie fitou o papel nas mãos. Depois o homem que outrora consertara sua gaveta da cozinha, sem dizer uma palavra. Talvez, só talvez, aquilo não fosse o fim de algo. Talvez fosse onde tudo finalmente começasse. A promoção foi inesperada, mas bem-vinda. Julie atirara-se ao seu novo cargo, como chefe de bem-estar dos funcionários e ação comunitária, com a devoção que só alguém que vivera adversidades poderia oferecer. Criou programas para ajudar funcionários lidando com doenças, cuidados infantis e esgotamento. Ouvia histórias. Lembrava nomes. Mas bondade, mesmo que genuína, não te protege do julgamento. Os cochichos começaram na sala de descanso. Ela era só recepcionista, não era? Ouvi que nem terminou a faculdade. Sejamos realistas. Ninguém é promovido tão rápido a menos que tenha algo rolando com o chefe. Julie fingiu não ouvir. Sorriu através disso. Assentiu educadamente, recarregou seu café, até que uma tarde passou pela copiadora e ouviu um homem resmungar. Acho que salvar um CEO do frio rende mais que um obrigado nos dias de hoje. Chegou ao seu escritório antes que as lágrimas caíssem atrás da porta fechada. Julie afundou-se na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. A respiração vinha em arfar curtos, e uma tempestade de dúvida subiu como uma maré dentro dela. Eles acham que sou uma fraude. Acham que não mereço isto. Talvez estejam certos. Talvez não mereça. Uma batida suave na porta assustou-a. Enxugou o rosto rapidamente, tentando controlar a voz. Sim? Matt abriu a porta lentamente. Seus olhos pousaram em seu rosto molhado de lágrimas, e ele não disse nada. Apenas atravessou a sala, agachou-se ao lado de sua cadeira e pegou sua mão. Venha comigo, disse ele suavemente. Não fez perguntas. Não deu sermões. Naquele fim de semana levaram Diane ao parque. Julie empurrou a menina no balanço, rindo enquanto Diane gritava de alegria. Mais tarde, empinaram uma pipa vermelha brilhante juntos sob o céu azul pálido, e Diane insistiu em desenhar cada um deles com giz na calçada. Papai, Julie e eu de mãos dadas. Compraram sorvete de um carrinho ambulante e Julie sentou-se no banco enquanto Matt lhe entregava um casquinha. Por muito tempo, ficaram ali em silêncio, observando Diane perseguir pombos e borboletas com igual entusiasmo. Ela não vê os rumores, disse Matt por fim. Ela só vê quem você é para ela. Julie olhou para o colo. Mas os outros veem. Eles te veem, disse Matt, mas não conhecem sua história. Ele fez uma pausa. Talvez seja a hora que conhecessem. Naquela segunda-feira, Matt enviou um convite para toda a empresa. Reunião geral quinta-feira, 16 horas, presença incentivada. Todo o pessoal reuniu-se no grande auditório. O ar zumbia de curiosidade. Olhares de soslaia, alguns olhares de desprezo. Matt ficou no pódio, não de terno, mas de suéter macio e calças. Parecia mais um homem que um CEO. Começou sem roteiro. Muitos de vocês conhecem Julie Harper, disse ele, voz calma. Alguns trabalharam ao lado dela, outros sob sua liderança. Mas quero que saibam quem ela era antes disso. Contou-lhes sobre a tempestade de neve, sobre uma mulher com olhos cansados e mãos gentis que abriu sua porta para um homem, e uma menina sem para onde ir, que não fez perguntas, que nada esperava em troca. Ela não sabia quem eu era, disse Matt. Só sabia que estávamos com frio, assustados e sozinhos. E ela nos deu calor, comida e dignidade. Ele meteu a mão no bolso e tirou algo pequeno, uma pulseira de arame verde e torta, com 2 contas de plástico penduradas tortas de um lado. Isto, disse ele segurando-a, foi um presente de minha filha para Julie naquela noite. Ela chamou de sua pulseira de obrigado. Ele olhou para ela por um longo momento, antes de colocá-la cuidadosamente sobre a mesa à sua frente. Uso-a todos os dias desde então, porque sem esta pulseira eu não estaria aqui. Sem Julie, esta empresa não estaria se tornando o que está se tornando. Ela me lembrou que liderança não é sobre poder,
É sobre coração. O silêncio caiu sobre a sala como um cobertor. Nenhum cochicho, apenas imobilidade. E então, lentamente, aplausos. Um par de mãos, depois outro, até a sala ecoar com eles. Julie sentou-se na primeira fila, lágrimas escorrendo silenciosamente pelas bochechas. Não de dor desta vez, mas de alívio. Fora vista, verdadeiramente vista, e finalmente acreditaram nela. As semanas após a reunião geral trouxeram uma mudança silenciosa. A empresa sentiu-se mais quente, mais humana. As pessoas pararam de evitar o contato visual. Sorriam para Julie, confiavam nela, confiavam a ela. Não por seu cargo, mas porque sentiam que ela entendia. A porta de seu escritório permanecia aberta. Visitava departamentos, fazia perguntas que outros perdiam. Lançou campanhas comunitárias, assistência infantil, grupos de apoio. Lentamente, os muros entre títulos e pessoas começaram a ruir. Em casa, a vida floresceu novamente. Sua mãe, antes doente e silenciosa, agora ria em jogos de cartas e filmes antigos. O programa de bem-estar cobria seus tratamentos. Pela primeira vez em anos, Julie sentia que estava realmente vivendo, não apenas sobrevivendo. E então havia Diane. Os fins de semana tornaram-se tradição deles. Julie, Matt e Diane caminhando trilhas douradas, assando com farinha demais, acampando sob estrelas. Diane insistia em adicionar confeitos a tudo, até ovos mexidos. Uma tarde, Diane entrou correndo, segurando um desenho de giz de cera. "Olhe, somos nós", ela sorriu. 3 figuras de palito, uma de gravata, uma de vestido e uma criança entre elas. "Papai, mamãe, Julie e eu", dizia. A garganta de Julie apertou-se. Mais tarde, naquela noite, enquanto liam perto da lareira, Diane recostou-se nela. "Pedi a Deus para mandar alguém como você", sussurrou ela. Julie pestanejou. "Você pediu?" Diane assentiu, e acho que ele me ouviu. Julie olhou para Matt. Seus olhos se encontraram. Não disseram nada, mas tudo foi compreendido no silêncio. Na festa de empresa daquele ano, Matt subiu ao palco com Diane ao lado. "Esta mulher mudou minha vida e a de minha filha numa noite em que não tínhamos para onde ir." Então, para a surpresa de todos, ajoelhou-se. Gaspes percorreram a sala. Ele tirou uma caixa pequena com um anel de safira do bolso. "Julie Harper", disse ele, voz embargada de emoção. "Você foi nossa luz, nossa esperança. Será nosso lar para sempre." Lágrimas escorreram pelo rosto de Julie. Diane correu ao palco e envolveu-a com os braços. "Agora somos uma família?" perguntou ela. Julie ajoelhou-se ao lado dela, beijou sua bochecha e virou-se para Matt. "Sim", sussurrou. "1000 vezes sim." Aplausos explodiram. Confete flutuou como neve. Seu casamento de primavera foi pequeno, perfeito, às margens de um lago tranquilo sob sol suave e árvores balançando. Sem ouro, sem excesso. Apenas margaridas, música e amor. Julie desceu a corredor num vestido simples de marfim, sua mãe segurando seu braço. No pulso não havia buquê, mas uma pulseira verde torta de arame e 2 contas. Durante os votos, Diane sentou-se entre eles, segurando as mãos de ambos. Após o beijo, ela sorriu para eles. "Conseguimos." Mais tarde, enquanto o sol se punha em direção ao horizonte, caminharam de mãos dadas pela trilha de pedra ao lado do lago. Julie, Matt e Diane, sombras estendendo-se atrás deles. Julie olhou para trás uma vez para o horizonte distante. A torre onde perdera o emprego. Certa vez parecera o fim. Agora era apenas onde tudo começara. Obrigado por nos acompanhar nesta comovente jornada. Uma história que nos lembra como um único ato de bondade pode mudar o curso de múltiplas vidas. Julie abriu sua porta numa noite nevosa, sem saber que estava entrando num novo destino, construído não por títulos ou riqueza, mas por compaixão, coragem e amor. Se esta história agitou algo profundo dentro de você, fez você acreditar um pouco mais na humanidade, ou até trouxe uma lágrima aos seus olhos, por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em Belas Histórias. Trouxemos-lhe contas emocionais reais que curam, inspiram e tocam a alma. Porque às vezes, tudo o que precisamos é uma história para nos lembrar que o mundo ainda guarda calor. Até a próxima. Continue acreditando na bondade e mantenha seu coração aberto.